A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o caso da biomédica Miquéia Nunes, que foi morta pelo ex-marido em uma clínica onde ela trabalhava no bairro Várzea, em Ibirité. As informações agora ao vivo com a repórter Shirley Barroso, que tem as informações com a delegacia, com o delegado que cuidou do caso, né, Shirley? Bom dia, bem-vindo. Bem-vinda. Ei, Lair, muito bom dia para você, para quem está acompanhando o nosso balanço geral. Lair, não só a polícia deu os detalhes da conclusão desse inquérito, como divulgou também as câmeras de circuito de segurança da clínica, que mostram tudo o que aconteceu naquele dia 10 de março, lá em Ibirité, quando a Miquéia foi assassinada. Tá? O delegado falou também do tempo em que o casal ficou junto, eles se conheceram em 2017, 3 anos depois se casaram, mas no final do ano passado a Miquéia decidiu colocar um fim, num ponto final neste relacionamento, e o René, é claro, não aceitava. O doutor Wellington vai dar mais detalhes para a gente, porque a primeira informação que chegou para toda a imprensa e lá no local, inclusive foi o que o René disse para a polícia, é de que após ele ter cometido o crime, ele tentou tirar a própria vida, mas as imagens não mostravam bem essa história. O doutor Wellington, pelo que vocês avaliaram, ele não só os depoimentos, né, que foi levado em consideração, os depoimentos foram levados em consideração das duas testemunhas, quanto das câmeras também, é de que não foi bem o que ele disse, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente, né? A primeira alegação que o investigado deu, né, lá ainda no local, na data do crime, é que logo após ceifar a vida da vítima, ele atentou contra a própria vida no intuito de autoextermínio. Essa versão ela caiu por terra, tendo em vista que nós obtivemos depoimentos e imagens que mostram que após ceifar a vida da vítima, ele tenta evadir do local, ainda levando consigo a arma utilizada no crime. Isso só não foi possível graças, né, à ação de uma das testemunhas, uma outra funcionária da clínica, que quando fugiu do local em busca de socorro, tomou cuidado de fechar o portão do estabelecimento. Quando ele viu que estava preso ali, que a polícia certamente seria acionada, que chegaria, ele falou, não vai ter jeito, aí sim ele tenta tirar a própria vida. Exatamente, né? Todos os elementos que foram produzidos nas investigações apontam justamente para isso. Quando ele percebe que não iria conseguir fugir do local, ele se deita ao lado do corpo da vítima e se autolesiona utilizando o mesmo canivete. Vamos voltar ao início lá de tudo o que aconteceu, delegado. Esse homem entra na clínica, ela está atendendo e as imagens mostram isso. Ele senta, fica ali sentadinho, esperando, a funcionária está ali, sabe que ele está ali, ela está atendendo uma paciente e no momento em que ela sai, vai explicar para ele, eu estou atendendo, vai embora. A gente vê gestos dela indicando a porta para ele, pedindo que ele vá embora, ele segura, ela tenta sair, segura. Ele foi ali para matá-la, né? Não foi para conversar. Sim, nós entendemos que ele já compareceu à clínica no intuito de matar a vítima. Ninguém comparece em um local para conversar portando um canivete, ainda mais com o histórico do casal, dessa tentativa dela de se livrar do relacionamento e da personalidade extremamente possessiva e ciumenta dele. Como você disse, nós tivemos acesso às imagens e é possível ver que ele chega no estabelecimento, meia hora, por volta de 14h30, e ele permanece na recepção, aparentemente demonstrando nervosismo, esfregando muito as mãos, coçando muito a cabeça. E nesse interim ele chega a conversar, inclusive, com uma das testemunhas, que é a cliente que ia ser atendida por ela. Então, logo ela termina um atendimento e vai atender a próxima cliente, ele interrompe esse diálogo dela com essa cliente e tenta conversar. Diante da recusa dela, que explicou que no momento posterior eles conversariam, ele tomou a atitude de golpear a vítima. Até porque não foi um único golpe, não foi um golpe de reação, foram 9, né, delegado? Exatamente, né? O laudo pericial de necrópsia apontou que foram 9 lesões provocadas pelo canivete, a sua maior parte na região do tórax, né? Infelizmente atingiram o coração e os pulmões da vítima, resultando
nessa tragédia. Esse homem queria matar essa mulher, não era só naquele dia, né? Ele já havia planejando esse assassinato há um bom tempo, porque lá, quando a polícia chega, ele acaba confessando que tinha uma arma dentro de casa e que a intenção era atraí-la para o apartamento onde o casal vivia e lá matá-la utilizando uma arma que foi apreendida. Isso já estava planejado há algum tempo. Tudo leva a que ele já tinha em mente ceifar a vida da vítima. Durante a entrevista no local, ele nos confidenciou que a intenção primordial, primeira, era conduzir a vítima até o apartamento, lá, utilizando-se da arma de fogo, matá-la e, em seguida, retirar a própria vida. Como ela teria recusado e como ele já estava portando o canivete, ele optou por cometer o crime ali mesmo. Diante disso, nós conseguimos apreender a arma de fogo, uma pistola calibre 9mm, municiada e munições no local. Numeração raspada. Numeração raspada, exatamente. Delegado, você acredita que ele ia fazer isso mesmo? Iria tirar a própria vida? A mataria iria tirar a própria vida? Ou não? A investigação que vocês ouviram de testemunhas e até mesmo da vida deste homem aponta para a polícia que não, que ele não faria isso. Bom, o que a gente pode dizer, diante de tudo que a gente teve acesso durante a investigação, que em ocasiões anteriores ele chantageava a vítima, alegando que caso ela não voltasse, que ele se suicidaria e que teria adquirido essa arma, inclusive para isso também. Mas diante do que a gente pôde ver das imagens, eu acredito que ele não tinha inicialmente esse intuito, tanto que ele tenta evadir do local e somente depois ele se autolesiona. Que ele não faz ali, fiz uma besteira aí, fiz o que não devia e agora eu vou acabar com a minha vida. Não, aquele momento ali ele queria fugir. Sim, isso é prova material que está nos autos. A primeira atitude dele é evadir do local, né, levando a arma e somente como estava impossibilitado disso é que ele tomou essa atitude de se autolesionar. Outra coisa que vocês destacaram aqui na entrevista coletiva é de que esse relacionamento, ela decidiu colocar um fim no final do ano passado, quando ela vinha sofrendo, aí ele tinha cenas de ciúmes com relação à esposa, mas ela encontrou conversas dele no celular com outra mulher, ela decidiu, ela falou, agora sim, eu não tenho motivos mais para ficar com ele, não vou ter medo, ali ela decidiu, mas ele continua insistindo. Exatamente, nós apuramos que realmente houve esse episódio. Durante uma das brigas do casal, ele alega que realmente fez contato com uma ex-namorada através de mensagens celulares e que a vítima teve acesso a isso e isso foi o ponto final da relação. Diante disso, ela optou por sair desse relacionamento. Aí ele vinha conversando, insistia, vamos voltar, ela estava decidida. Em muito pouco tempo, dias antes, pode-se dizer dias antes daquele crime, ela passou a sair com uma pessoa, estava conhecendo alguém, e aí ele descobriu, e aí ele, naquele dia, é que ele tomou a decisão que seria aquele dia. Sim, tudo leva a crer que sim. Nós apuramos que aproximadamente um mês ela teria conhecido uma outra pessoa que estaria conhecendo, iniciando um relacionamento com essa pessoa, que esse fato chegou ao conhecimento dele que com toda certeza contribuiu para o evento. E quando ele está ali discutindo com ela, inclusive as testemunhas presenciam aquela discussão. Ele diz, eu sei que você está com alguém, eu sei que você está com outra pessoa, ele fala com ela, ele começa a ficar nervoso. Exatamente, Isso foi apurado que ele chegou a realmente proferir essa frase para ela, que já tinha conhecimento disso. Mas já tinha intenção de matá-la, não foi, pode ter sido uma gota, mas não foi por causa disso. Com certeza, ele já tinha a intenção de cometer esse crime, infelizmente. Delegado, qual que é a situação dele? Foi indiciado por quê? Como é que o Renê está hoje? Bom, ele se encontra, a prisão em flagrante do dia foi convertida em prisão preventiva, ele se encontra ainda hospitalizado sob escolta policial. Com a conclusão do inquérito, ele vai ser indiciado pelo crime de feminicídio, combinado com o crime de posse ilegal de arma de uso restrito com numeração suprimida. E no crime de feminicídio, nós entendemos também pela existência, pela presença de causas que vão aumentar a pena do crime de 1/3 até a metade. Nós entendemos que o crime foi cometido por meio cruel, sem nenhuma oportunidade de defesa para a vítima e, sobretudo, por motivo fútil. Shirley.
Tá, Laís, você quer fazer alguma pergunta? Sim, eu queria saber a opinião do Dr. Wellington sobre a postura das duas, a funcionária e a cliente. Quando elas saem da clínica, me parece que elas tiveram uma postura fundamental para o trabalho da polícia, ajudaram muito a polícia, porque uma foi a delegacia e a outra, que me parece que foi a funcionária, trancou a porta, né? Senão ele teria fugido. O Lair está destacando a postura das duas testemunhas, tanto da funcionária quanto da cliente, que foi fundamental naquele momento daquele crime, né, delegado? Exatamente, né? Mais uma vez aqui eu quero parabenizar a coragem dessas duas mulheres, as testemunhas presenciais do crime, que uma vai em direção à delegacia de polícia para acionar a Polícia Civil e a outra consegue fechar o portão que impediu que o autor evadisse do local. Os parabéns a essas mulheres. Geralmente o que se faz naquele momento ali é ir embora, correr, e você não tem muito tempo de pensar, né, no que vai fazer. Elas não, enquanto uma foi buscar a polícia em loco, né, porque geralmente a gente pega o telefone, a outra trancou o portão e falou, daqui ele não sai. Exatamente, né? Mais uma vez é digno de aplauso a postura dessas duas mulheres que contribuíram em muito para a prisão e elucidação do crime. Ok, muito obrigada, doutor Wellington. Como o delegado já disse, o Renê, ele continua internado, foi submetido a uma cirurgia, mas assim que receber alta do hospital, vai ser levado para uma prisão e responder o processo, a gente acredita que preso, né? Futuramente aí, condenado pelo crime praticado contra a ex-mulher Lair. Crime brutal, obrigado, Shirley. Boa tarde ao doutor Wellington. Parabeniza aí toda a equipe dele por esse trabalho. As duas foram fundamentais. A funcionária que trancou a porta e a cliente que saiu de lá direto para a delegacia e comunicou o crime. Ele não quis se matar nada. Conversa dele, ele percebeu que não conseguiria, se deitou lá e começou a se machucar, mas não para se matar, em hipótese alguma. E foi para matar a ex-mulher. Claramente, deu 9 golpes de canivete. 9 golpes. Ele foi com a intenção de matar. Tá vendo como é que é a imagem aí, né? Ele chega, a Miqueias vai sair, conversa com ele, tem uma cliente lá dentro. Depois os dois entram nesse momento. Aí é que ele começa, né, a agressão. E as duas saem, a funcionária e uma cliente. Uma foi para a polícia, a outra trancou o portão. Quando trancou, esse bandido foi preso de imediato. Está no hospital agora sob escolta policial, claro. De lá já vai direto para a cadeia, sem a menor dúvida.